Antes de iniciarmos, mas obviamente já começando, só guardem a expressão ali de Filipenses 2, 5 e 6, a forma de Deus. Então o Senhor Jesus não usurpou ter aquela forma, antes ele assumiu a forma de homem e a forma de servo. Guardem essa forma. Obrigado pela abertura. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, porque me ajudou muito, Guardem a forma de Deus. Obrigado pela oração, irmão Jacques, que de fato possamos crer no que o irmão Jacques orou, que não sejam homens que falem neste lugar, mas o Senhor. Livre-nos o Senhor disso, que de fato Ele tenha espaço, apesar do homem, para falar ao nosso coração. Então vamos abrir para esse 86º tempo em torno desse assunto. Os irmãos sabem que essa ordem do estudo é uma ordem que o Senhor já me deu há muito tempo, Ele ainda continua me dando, são 128 que Ele já me deu, Então temos bastante pela frente ainda. Então esse tempo aqui, o 86º, Ele já me deu, há mais de um ano atrás, para esse momento dessa manhã. Assim Ele planejou, e assim deveria ter sido na quarta, Não foi na quarta, Tivemos que construir aquele tempo na quarta, construímos, foi bênção, então nós estamos aqui nesta manhã, com esse texto de Filipenses, com essa forma e tudo mais. Então, que o Senhor continue, apesar de nós, rompendo então e falando aos nossos corações. Vamos abrir no primeiro livro de Samuel, para o que vamos considerar nesta manhã, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Então nós sabemos que, de um modo bem panorâmico, Samuel então é a nova voz do Senhor depois de um tempo tão terrível, que foi aquele tempo de Juízes, com aquela pequena luz ali no tempo de Ruth, mas um terrível tempo então, onde tudo estava de forma bastante corrompida, mais uma vez na história do povo. E o Senhor então recebe de Ana aí esse profeta Samuel. E Samuel vai dizer então aqui, para a nossa consideração nesta manhã, vamos ler os versos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Já tivemos 2 orações para esse tempo, então podemos seguir aqui seguramente com a direção do Senhor. Então, apenas para contextualizar, aqui Saul está, de modo geral, assim, isso vai se estender aqui por alguns capítulos, perdendo o reinado, por conta dessa ação, então, de desobediência. Bem resumida, E é um texto que toca então a questão do reino, Ainda que de uma forma literal aqui, mas em semente. Temos alguns princípios então que podem nos ajudar. É por isso que estamos contemplando o eterno propósito nas Escrituras, com vistas a vermos o que o Senhor fez na eternidade, para vermos o que Ele está fazendo e aguarda de resposta nossa no presente, para então recebermos dele, na sua segunda vinda, seja disciplina ou seja recompensa. Isso será então nos dado de acordo com o bem ou o mal que nós estamos fazendo por meio deste corpo, das nossas ações, da nossa vida, por exemplo, de não exigirmos os nossos direitos. Isso é um bem que nós fazemos por meio do nosso corpo, de tantos que a Bíblia pode nos ajudar. Então, para esse tempo, nós vamos destacar essas 3 palavras que temos aí. São palavras negativas, então: rebelião, obstinação e rejeição. Está aí então a partir do verso 23. Porque a rebelião, a obstinação e visto que rejeitastes. Então, rebelião, obstinação
rejeição. Obviamente que, olhando assim, nós já vemos aí uma sequência, né? Que nos levam, então, a um processo degradativo de vida cristã. Nós vamos ver esse processo também muito claramente na carta aos Hebreus, que o irmão João está trabalhando. Ali há tanto uma linha ascendente de vida cristã, o progresso cristão, como também há uma linha descendente, né? A derrota do cristão. Mas todos os dois são cristãos. Um pode ter uma vida semelhante à do Senhor, e outro pode ter uma vida semelhante a homens ou guiado pelo eu, né? Ali são 5 pontos, né? Tanto que nos eleva à posição de cristãos normais, quanto nos derrubam então dessa posição no sentido de experiência a cristãos carnais. Então, para começarmos a consideração, a primeira, a letra A, então, a rebelião. Dentro do contexto da leitura, ela significa desobediência. E dentro, então, do nosso contexto maior, negar o eterno propósito. Então, você pode colocar a letra A dessa maneira: rebelião, desobediência, negar o eterno propósito. Tá? De novo, mais uma vez, o eterno propósito é o centro nesse momento, porque ele é o centro do estudo desse momento. E ele se considera o centro, porque no centro dele, que é o centro, nós temos Cristo e a igreja, que é o novo homem, é a manifestação, é o cumprimento do eterno propósito. Sempre me faço valer de falar isso, para que os irmãos entendam que nós não adoramos o eterno propósito, nós adoramos o que o eterno propósito vai nos revelar, que é a glória do Filho de Deus, juntamente com a sua igreja. Então, sempre me faz necessário dizer isso por conta de quem nós somos. E nesse tempo, então, para esse momento, queria convidar os irmãos que abrissem lá em Números, capítulo 12. Nós vamos ver aí algumas rebeliões de uma forma mais simplória, obviamente, mas escolhendo aquilo que de fato é importante para esse momento nosso, né? Então não é, como os irmãos já sabem, de intuito estudarmos os textos que estamos lendo, mas apenas alocarmos eles então dentro daquele estudo maior nosso para esse tempo. Então, Números 12, nós temos a rebelião de Miriam e Arão, e nós temos uma palavra aqui, né, do Senhor, e vamos então lê-la junto. Números 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Veja, uma palavra do Senhor para o Moisés, tá? Não é para nenhum de nós nesta manhã, para Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, já vamos destacar aqui, obviamente, a expressão, ele vê o quê? A forma, né? Qual forma? Nós já vimos lá, né? Claro que a forma que os homens contemplaram a Jesus foi aquela forma lá, uma forma de homem, uma forma de servo, né? Moisés provavelmente deve ter visto essa forma também, né? Não podemos afirmar aqui com grande certeza, mas certamente ele pincelou algo daquilo que Deus intentava fazer. Se ele compreendeu ou não, também não podemos afirmar, assim como todos os profetas do Antigo Testamento, mas certamente eles viram grandes coisas que nós também hoje estamos vendo, né? Até talvez com maior intensidade do que eles, por conta da habitação do Espírito Santo. Mas então aqui Moisés, dentro desse contexto, ele é fiel em toda a minha casa. Esse texto é citado lá em Hebreus capítulo 3, vale o registro seu aí também, Hebreus 3:5, certamente o irmão João há de passar por esse tempo, né, de estudo lá. Então, ele é fiel em toda a minha casa, e como nós lemos aqui, ele é fiel como testemunho das coisas que haviam de vir. Isso é o que se acha lá em Hebreus 3. Então ele é fiel, e usando o texto de Hebreus, jogando luz aqui em Números, Moisés é fiel porque ele serviria de testemunho das coisas que haviam de vir.
Então a fidelidade dele tinha uma fidelidade, uma parte da fidelidade dele iria, né, se completar na pessoa do Senhor Jesus. É isso que é tratado ali no capítulo 3 e para frente um pouco ali de Hebreus. Agora, que testemunho é esse? Que ele foi fiel, né? Diz que ele é fiel aqui e diz que essa fidelidade é um testemunho, isso em Hebreus. Então, que testemunho é esse? Que coisa haveria de vir? Ou testemunho de que coisa ele daria? Qual fidelidade de testemunho Moisés teve? Então nós temos, irmãos, a resposta nessa palavra forma, e é muito interessante isso. Então eu queria que o irmão tomasse nota disso. Então a palavra forma, ela significa, na sua raiz mais essencial, similitude. E essa palavra similitude significa conformidade, significa harmonia, significa simetria. Conformidade, harmonia, simetria, dentre de outras traduções ou sinônimos que nós poderíamos dar à palavra forma, mas no contexto aqui, similitude, conformidade, harmonia, simetria. Então, apenas abrindo um pequeno parênteses, todo mundo conseguiu anotar? Forma, similitude, é uma tradução da raiz dessa palavra forma. Similitude significa conformidade, harmonia, simetria e outras possíveis traduções. Então, abrindo um pequeno parênteses aqui, um tempo atrás nós fomos marcados com uma mensagem de um irmão logo após a pandemia. E esse irmão então trouxe para nós duas palavras e como que uma consequência disso, né? Então nós vamos nos lembrar da palavra solitude. Alguns se lembram aqui dessa palavra? Alguns passaram por essa experiência de uma forma mais marcante. Solitude e quietude. Lembra? A solitude, aquela vida de solidão com o Senhor, mas solidão no sentido positivo, você e o Senhor. Isso gera em você então uma quietude, que é o que nós vimos hoje pela manhã. Se nós não estamos prontos para vivermos sozinhos com o Senhor, nós também não estamos prontos para vivermos em comunhão. Porque quando nós vivemos sozinhos com o Senhor, nós vamos ver o que Ele passou. E isso nos prepara para uma quietude quando nós estamos vivendo em comunidade. Então, um dos maiores exemplos que o Senhor nos deixou na sua solitude é que Ele não se fez valer dos seus direitos. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Por isso ele era um inquieto, né? Ele tinha uma vida de quietude com Deus, mesmo em face a tudo aquilo que ele passou nos seus 33 anos e meio aqui nessa terra. E isso se constituiu então para nós um exemplo de vida de oração. Só que, obviamente, sem ter a pretensão de completar esse estudo que nós recebemos, porque não é esse o intuito, de maneira nenhuma, que o estudo foi plenamente completo e necessário e muito útil para aquele momento, e até hoje, como citado agora, tem nos ajudado. Se você não acessou essa série e tem interesse de acessar, pode procurar o irmão João Vitor, que tem mais acessibilidade aí para transmitir para você, e certamente você será ajudado. Algumas pessoas já viram mais de 2, 3, 5, 10 vezes esses estudos e fomos muito ajudados. Então, sem ter a pretensão de completar nada, mas essa palavra similitude, ela pode ser colocada antes da solitude e da quietude. Então, um cristão que conseguiu algo de solitude na presença de Deus, conseguiu algo de quietude na presença dos irmãos, e isso é visto na sua vida cristã normal, uma vida de consagração, de comunhão, de oração, de adoração, tudo isso é a mesma coisa diante do Senhor, é porque ele então experimentou a similitude, que é o que Moisés experimentou aqui. Assim cremos, por isso pregamos, né? Então, o que é a similitude? O que Moisés viu? O que nós estamos buscando contemplar? Da qual, sem essa contemplação, nós não conseguiremos experimentar solitude e nem quietude.
Os irmãos estão compreendendo? Então a similitude mostra que Moisés viu em conformidade com Deus. Moisés viu em harmonia com Deus. Moisés viu então em similitude. Nós temos da nossa palavra então, na nossa língua portuguesa, derivada dela, similaridade. Acho que essa é uma palavra mais comum a nossa, né? Algo similar, algo parecido, ou se não até mesmo igual. Então, como que Moisés via? E é isso que o Senhor está dizendo de Moisés. Então nós podemos dizer que Moisés via. Nós não estamos afirmando que Moisés viu a partir de nós olharmos para Moisés e deduzirmos que Moisés viu. Nós estamos olhando para a Escritura e estamos vendo o que Deus disse sobre Moisés. E se Deus disse, então, irmão, nós podemos dizer que é verdade. Então, ele via de acordo com a vontade do Senhor. Claro, de novo, qual medida de luz ele teve, nós não podemos dizer. Mas certamente essa medida de luz que Moisés teve, essa porção de similaridade, de similitude, foi suficiente, irmãos, para que você possa colher tantas reações e realidades na vida de Moisés. Então, sem abrir muito parênteses, Moisés foi perfeito? Não, né, irmãos? Mas Moisés teve algumas ações que certamente surpreenderam, se é que podemos usar essa expressão, o coração de Deus. Teve um momento que Deus, por conta da dureza do coração do povo, queria destruir. O que Moisés fez? Intercedeu, porque Moisés é uma figura do nosso Senhor. O nosso Senhor traz a realidade, desse amor de Deus, que às vezes precisa se mover pela justiça, que não é algo ruim, mas que hoje não se move só pela justiça, nem só pela verdade, porque o Senhor Jesus veio cheio de graça e verdade. Então, no Senhor Jesus, assim como na figura de Moisés, nós não vemos só aquela justiça de Deus, que teria todo o direito de dizimar aquele povo de uma vez, por conta da desobediência, mas aí nós temos aquele gracioso, que via em conformidade com o que Deus desejava fazer com aquele povo. E essa era a preocupação de Moisés. Senhor, se o Senhor destruir esse povo, como irá ficar a tua palavra? Porque a tua palavra dizia o quê? Eu vou tirar vocês daqui e eu vou levar vocês para lá. Se no meio do caminho o Senhor matar todos, como ficará a tua palavra? Então você vê, Moisés via em similitude com a vontade de Deus. Então Deus o honrava e o preservou, e certamente ele estará ocupando um trono ali no reino, sem dúvida nenhuma. Então, qual era, podemos dizer assim, a essência dessa similitude de Moisés? Ou talvez colocando de uma outra forma, Deus, ao trabalhar Moisés, lembra que Deus trabalhou Moisés por 120 anos. O que Deus esperava obter? O que Deus espera obter por todo o tempo? A Bíblia vai nos dizer também, e Ele vai conseguir isso na pessoa do Senhor Jesus. Então, para que você tenha a referência aí de qual a essência da similitude de Moisés, ou seja, o que ele via, porque Deus desejava fazer isso nele e através dele, está em 1 Samuel. Se você não quiser abrir, apenas anote 1 Samuel capítulo 2, você já deve ter esse texto marcado na sua Bíblia. 1 Samuel 2,35, eu vou só ler para você. Diz assim, 1 Samuel 2,35: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. 1 Samuel 2,35. Então, enquanto Moisés via a forma de Deus, Deus via que poderia gerar em Moisés essa mesma forma, ou seja, ele teria em Moisés um cooperador. Então, nesse primeiro momento de rebelião ali, Miriam e Arão foram devidamente punidos, Moisés foi devidamente preservado, mas por conta dessa essência. Então é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, contemplando o eterno propósito, para que nós aprendamos a ver em similitude ao que Deus vê, ao que Deus desejou, ao que Deus planejou.
Então esse seria o esforço essencial para que o Senhor possa dizer para você um dia: olha, se eu falo com os outros em sonho, visões e tal, com você, meu irmão, eu falo boca a boca, porque você vê de acordo com o que eu vejo. É isso que o Senhor deseja falar com você, viver com você, realizar através de você e com você. E isso é real para todos, não só para aqueles que ministram a palavra, porque o sacerdócio é para todos. Todos foram convidados a serem sacerdotes do Deus Altíssimo, né? Mas nós já sabemos que há um processo entre a filiação e o sacerdócio, e que bom que seja assim, porque senão certamente nós trataríamos o sacerdócio com leviandade, né? Como muitos tratam até o dia de hoje. Depois, se você avançar um pouquinho aí em Números, capítulo 14, nós temos aí o verso 9, Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenhais o povo dessa terra, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então nós temos um novo momento aqui de rebeldia. Esse é o momento então do envio daqueles espias, nós já estudamos isso, e eu só quero dizer algo com relação a isso. Como que Deus interviu nesse segundo momento de rebeldia aqui, tá? Então veja aí o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Aqui é Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então, como que Deus interviu nessa rebeldia? Revelando a sua glória. Então, irmãos, com a sua glória, ele se mostrou ali naquele momento. Por quê? Porque todo início de rebeldia é o começo do processo que afastará a glória de Deus. Afastará a glória de Deus da sua vida, da minha vida, da nossa congregação e assim por diante. Mas a essência é que Deus, ele intervém nesse processo de rebeldia com a sua glória, porque tudo que ele faz tem em vista a manifestação da sua glória, a preservação da sua glória. Então Deus interviu algumas vezes com a sua glória, né? Teve um momento que ele afastou a sua glória como disciplina. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Ezequiel. A glória do Senhor foi se retirando como disciplina. Depois, no final do livro, a glória do Senhor volta. E nós vemos aqui, por exemplo, que a glória do Senhor intervém se mostrando, né? Intervindo nesse processo, mostrando de alguma maneira que Josué e Calebe estavam aliados, ou em similitude também com a vontade de Deus, com a glória de Deus. Moisés também viveu isso. Se você quiser apenas como registro, Êxodo 33, 15, Moisés disse assim: se a tua presença ou a tua glória não for comigo, não nos faça subir ou sair, né, daquele lugar para continuar a jornada. Então, irmãos, todas as vezes que nós pensamos na rebelião, especialmente aqui em Números 14, que é a lição central que deixa para nós, a rebelião toca a glória do próprio Senhor. E lembra que nós estamos falando de glória, porque a glória é, então, o momento final, ápice do cumprimento do eterno propósito, né? A glória, o Senhor Jesus, há de se manifestar. Então, uma rebeldia hoje influencia na manifestação do nosso Senhor. Não escatologicamente, obviamente, mas com relação a mim, é a sua participação nesse momento de glória. Depois, se você anda um pouquinho mais, número 16, nós temos então toda a rebelião de Corá e seu grupo, né? Está aí no capítulo 16 todo, né? Vai tratar de modo direto e indireto desse momento de rebelião, né? Todo esse contexto. E nós sabemos que houve grande morticídio aí nesse momento,
né, por conta dessa rebelião. O povo se agregou ali com ele, né, Datã, Corã e Abirão, que eram líderes, queriam assumir de novo o lugar de Moisés, e agora o lugar de Arão também. Então sempre, irmãos, por isso que o que o irmão João trouxe dessa manhã é tão agudo, tão preciso quando nós olhamos, porque nós vimos 3 rebeliões aqui, e todas elas têm o mesmo princípio: exercer os meus direitos. Especialmente Datã, Corã e Abirão, ele vai dizer justamente essas palavras. Ele vai dizer assim: porque eles são melhores do que nós? Nós também não somos povo santo de Deus? Então eles queriam os direitos dele em face a Moisés e Arão. E Deus vai dizer: não, direito é uma coisa, governo é outra. Todos têm direito, mas quem manda é o nosso Senhor. Ainda que você tenha direito, se eu não te conceder o direito, você não deve exercê-lo. E se eu te conceder o direito, você não deve se vangloriar dele. É a experiência que nós temos lá em Filipenses, que o nosso Senhor assim o fez. Ele tinha todo o direito, como já dito nessa manhã, mas ele não usurpou, ele não usou esse direito em causa própria. Ainda que ele pudesse usar em causa própria, porque ele tinha direito de usar, porque não havia nenhuma acusação que fosse verdade contra ele. Isso não é real para nós, porque todos nós temos algo que nos acusa com verdade diante do Senhor, não com condenação, mas com verdade. Então, irmãos, o que eu quero que os irmãos vejam aqui nessa rebeldia, preste atenção, olhe o capítulo 17, que então o Senhor agora vai estabelecer de fato onde estava a autoridade. Olha o que diz o verso 10, Números 17, 10. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morra. Você viu que com o que o Senhor está preocupado? O Senhor está preocupado com o direito dele de ser autoridade sobre o povo? Não, irmãos. O Senhor está preocupado que se a rebeldia crescesse, em igual proporção a murmuração iria crescer. E qual o resultado da murmuração? Morte ou divisão. Então esse era o coração do Senhor. E, claro, por trás desse coração estava aliado com ele o coração de Moisés. Então nós vemos que Deus deseja acabar com a rebeldia. Nós estamos só na letra A, porque ela gera murmuração, e o final da murmuração são corações mortos, frios, afastados, isolados, egoístas, egocêntricos. E a lista que revela o nosso eu é infindável. Aonde nós aprendemos a dominar esse eu que nos domina? Na reunião. Porque, irmãos, às vezes no seu trabalho você tem direito, e tem direito de exercer o seu direito, porque de fato talvez você tenha um direito maior do que o outro. Se você é chefe e o outro é empregado, você tem direito sobre o empregado, e você exercer esse direito não é algo errado. Isso na sua família, o pai tem direito sobre os filhos, sobre a esposa. Ele pode exercer com amor e verdade os seus direitos dentro de casa. Isso não é errado. Agora, irmãos, aqui é errado, porque nós não temos direito nenhum aqui. Não estou falando de privilégio, não estou falando de posição, não estou falando de relação com o Senhor, de salvação. Tudo isso nós temos, mas ainda tudo isso nós temos em Cristo. Ou seja, nós não temos nada. Mas, irmãos, se tem algo que nós de fato não temos, é o direito de exercermos os nossos direitos. Isso já foi dito várias vezes, né? E isso é comum até mesmo aí fora na filosofia. Aquele que precisa brigar por autoridade, na verdade ele não entendeu o que é autoridade.
E aí a contrapartida disso é, aqueles que não reconhecem a autoridade, também pode ser que nunca tenham entendido o que é autoridade. São dois lados de uma mesma moeda. Então, queridos, toda rebeldia vai terminar em desarmonia. Por isso que a palavra que nós temos, se não me falha, desde 2022 para 2023, é a palavra harmonia. A congregação, ela precisa se alinhar ao eterno propósito. E a partir disso, então, nós vamos ter trabalho de Jó, trabalho de Tiago, trabalho de Hebreus. Qual é a mensagem central da carta aos Hebreus? A glória da carreira cristã. Irmão, será que tem como o Senhor ser mais preciso e claro no que Ele quer nos ensinar? O que Jó aprendeu? Que a glória dele não valia nada em face à glória de Deus, que fez tudo, e ele não participou de nada. O que Tiago nos ensina? Que a glória das obras, sem a fé, é glória de homem, e não glória de Cristo. Porque que glória há em fazermos obras? A glória há em que Cristo habita em nós, e através de nós podemos realizar o que Ele deseja que façamos. Aí está a glória das obras. Por isso que a obra sem fé, ela é morta. Não é porque ela te conduz ao inferno, não é porque você não tem fé. É porque a obra que é feita sem ter base na fé que cremos em Cristo, é uma obra que gera glória para o homem e não para Deus. Então, quantos visitam órfãos, viúvas, doentes, e a glória vai para quem? Esse tipo de atitude social, irmãos, me perdoe, isso não é fé. Isso não é resultado de fé. Então guardemos isso. Moisés via a similitude de Deus. Então, se nós pudermos ver a similitude de Deus, e eu vou encerrar nessa letra A, deixa a letra B e a letra C para um próximo momento. Se nós pudermos ver em similitude com Deus, nós vamos poder viver em solitude, irmãos, sem preocupação nenhuma. E aqui não é a acomodação. Paulo vai dizer assim: fiz-me fraco para ganhar todo mundo naquele lugar. Esse era o peso que tinha nas costas de Paulo. Fiz-me fraco para que, se algum deles perceberem que a força que há em mim não é minha, mas do Senhor, eles sairão daquele contexto e me seguirão, e estarão seguindo a Cristo. Então isso é solitude. Quando que o Senhor Jesus demonstrou solitude? João capítulo 13. Ele se despiu da sua posição ali na prática, que é o que nós estamos vendo em espiritualidade lá em Filipenses 2. Ele tirou a sua túnica e lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. João 13. O que é isso? Solitude. Solitude. Quando ele se levanta do lavar os pés, ele não recebe nem sequer um obrigado. Ele ainda tem que explicar: olha, eu sou Senhor e Mestre, então façam o que eu fiz. O que é isso? Quietude. Porque ele poderia se levantar e dizer assim: olha só, meus discípulos amados, eu sou Deus, eu lavei os seus pés e vocês são o quê? Isso seria não quietude. Ele estaria se valendo dos seus direitos. Então, irmãos, peça ao Senhor que você possa veja a visão celestial da qual Paulo não foi negligente, ver em similitude com Deus. Irmãos, preste atenção, Deus está vendo quem vê em similitude com Ele. É isso que Ele disse para Miriam e Arão lá na vida de Moisés: eu posso falar com vocês assim, 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 mas o que eu estou preocupado é com o que vocês estão vendo. Porque o que Miriam e Arão estavam vendo? O desejo de ser como Moisés. O que o povo queria depois?
alcançaram o lugar de Josué e Calebe. O que Corá, Datã e Abirão queriam? Já falei, o mesmo lugar de Moisés e Arão. O que os discípulos queriam quando Jesus disse: agora o Filho do Homem será reconhecido, glorificado? O que eles queriam? Senhor, me dá um lugarzinho aí, um à sua direita, um à sua esquerda. Esses somos nós, queridos. Isso é porque nós não temos vivido em similitude ou em similitude com o Senhor. Nós não experimentamos, então, solitude e não desfrutamos de quietude. E nós, então, não temos uma vida de oração. Mas é essa a lição que o Senhor deseja nos falar hoje. E talvez a forma de aprendermos isso seja começarmos a abrir mão dos nossos direitos. Talvez. Estou dizendo isso a partir do que ouvimos nessa manhã. Talvez seja um bom exercício para nós. Se queremos ver em similitude, desfrutarmos de solitude, vivermos em solitude e desfrutarmos de quietude, talvez um primeiro passo seria começarmos a abrir mão dos nossos direitos. E mais uma vez, isso não é comodismo, isso é fé. De que há alguém muito maior do que você e eu que está fazendo a obra dele. Sim, ele vai contar e vai usar os vasos, mas no tempo e no modo dele, não no nosso. Amém? Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te agradecemos por esse tempo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã, desde a primeira oração, o primeiro momento de palavra, o louvor, o segundo momento de palavra. Senhor, tudo provém de Ti. É por isso que estamos aqui, porque nós cremos nisso. Lutamos com a Tua luta por isso. Então toma os nossos corações. E certamente, Senhor, tudo que fazemos não é tudo em conformidade com o que o Senhor deseja. Mas nós queremos que o Senhor nos conforme ao Senhor e à Tua vontade. É por isso que nós estamos contemplando o Teu propósito. Porque a Tua palavra diz que contemplando, nós somos conformados ao Senhor. Então nós cremos nisso, por isso o fazemos, Senhor. Cremos em conformidade com a Tua palavra. Não com base no nosso conhecimento ou no nosso esforço, Senhor, mas em fé naquilo que a Tua palavra nos promete. Assim nós seguimos, recebendo do Senhor, como já dito nesta manhã, tanto a exortação como a consolação. Te bendizemos, nos entregamos a Ti e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.